Boa noite. Eu sou a Suzana, a maioria de vocês que me conhecem aqui me chama de Suzy, e eu trabalho com inovação. E vim falar um pouquinho com vocês sobre inovação, né? A gente está vivendo agora um momento bastante interessante em relação à mudança no mundo dos negócios, né? Hoje todo mundo ouve falar de startup. Né? O que é isso? São pequenas empresas, normalmente de base tecnológica, muitas vezes digitais, que estão, de alguma forma, revolucionando o mundo dos negócios. Né? Um dos motivos pelo qual as empresas, as startups, têm ganhado muita projeção está na economia compartilhada, ou sharing economy, que no Vale do Silício hoje movimenta um enorme número de dólares. Eu vou mostrar para vocês. Opa, passei, esse. Ok. Né? Esse é um estudo que foi feito no Vale do Silício, né? 126 bilhões de dólares foram investidos até agora em empresas que atuam na economia compartilhada. Eles fizeram até a divisão, né? A gente vai pegar o herói, aí vamos falar também de alguns, né, alguns personagens, né, mitológicos. Né? Então, eles dizem o seguinte, tem as empresas do tipo Pegasus, que são aquelas que têm um investimento acima de 10 bilhões, um valuation acima de 10 bilhões de dólares, né? E aí a gente tem Uber, todo mundo conhece Uber, todo mundo já ouviu falar de Uber, todo mundo já usou o Uber, né? A gente tem o Airbnb, né? E a gente tem uma outra empresa também de economia compartilhada, que é a WeWork, que trabalha com coworking, né? Com vários escritórios espalhados tanto nos Estados Unidos como também em outros países, tem escritório em Londres, em alguns outros países também. E são empresas que eles chamam de Pegasus. Mas também tem as empresas que eles chamam de unicórnios, que são empresas que também têm um valuation muito alto. Os centauros, e depois delas ainda tem os que eles chamam de pôneis, né? Que são várias empresas que são avaliadas em pelo menos 10 milhões de dólares e que não cabe ali, porque são muitas dessas empresas. Né? O que está acontecendo para que empresas como Airbnb, que não têm um único imóvel, sejam responsáveis por 40 milhões de hospedagens? Né? O que acontece? E mais de 1,5 milhões de pessoas que usam a plataforma. O que está acontecendo aqui? Isso é o que a gente chama de economia compartilhada. Então, o que é essa economia compartilhada? Então, é um modelo econômico baseado em as pessoas trocarem, ou às vezes até venderem, comprarem, mas trocarem recursos e ativos que elas não estão utilizando totalmente. Podem ser espaços, como no caso do coworking, podem ser habilidades. Né? Eu falo sobre inovação, você me ensina inglês? Ou, de repente, você me ensina a usar um sapato bacana? Né? São habilidades diferentes que as pessoas trocam, ou objetos, ou às vezes ideias. A gente troca ideias para novos negócios, né? E até dinheiro, que as pessoas podem trocar, compartilhar entre si, que podem gerar benefícios monetários ou ser apenas de cunho social e não ter um benefício monetário envolvido. Né? O que acontece que dá esse espaço para a economia compartilhada acontecer? Né? Uma mudança no comportamento do consumidor hoje. E uma mudança no comportamento, principalmente dos millennials e da geração Y. É uma geração que trocou o conceito de posse pelo conceito de acesso. Queremos ter as coisas, mas não precisamos ser donos dela. Né? Isso vem de quê? Vem de uma busca por empresas que tenham um propósito,
né? Vem também por uma busca por sustentabilidade, né? A gente sabe que desperdiça muito, recursos são muito desperdiçados. Aquela roupa que você usou naquela festa da família, que jamais vai usar novamente, custa caro. Custou caro para você comprar, custou caro para fazer, custou muito para o meio ambiente. E você vai fazer o quê com aquilo? Comprar outra e deixar, descartar, doar? Você pode trocar, você pode vender, né? Essa é a ideia dessas novas gerações. E são gerações que vieram de uma recessão. A gente está sentindo uma recessão muito forte agora, mas os Estados Unidos e a Europa vêm de uma recessão muito forte há 6 anos atrás. Isso tudo ajuda com que a gente mude a forma da gente ver o mundo, né? Isso muda a forma como a gente faz negócios. A primeira mudança que a gente vê, né, é que na sharing economy as pessoas percebem que elas podem obter aquilo que elas precisam de outras pessoas, não necessariamente de outras empresas, né? Eu tenho uma amiga que morou durante 3 anos no Vale do Silício e ela resolveu fazer uma experiência, né? Ela resolveu viver durante 72 dias dentro da economia compartilhada. Né? Ela teve uma gravidez dentro da economia compartilhada. Tudo que ela comprou para o bebê, né, ou foi trocado, ou foi comprado, foi dentro de algum aplicativo no Vale do Silício para isso. Desde oferecer um jantar na casa dela para pessoas que ela não conhecia, desde o berço do bebê, as roupas. Ela fala que até hoje ela gastou, o neném deve estar com uns 3 anos agora, ela gastou $500 com ele, que ela precisou realmente comprar numa loja. E isso é uma mudança de comportamento. Essa mudança também faz com que, muitas vezes, os consumidores, ou crowd, como a gente chama, né, porque toda economia compartilhada ela é baseada em muita gente, né, comprando e vendendo, um marketplace, faz com que o crowd substitua a empresas que sejam ineficientes. Um dos exemplos, e essa é uma empresa fundada pelo Google, tá? Ela é um marketplace onde ajuda a juntar pessoas que precisam de empréstimo com pessoas que estão emprestando. Quem empresta ganha mais do que se estivesse fazendo outro investimento. Quem pede empréstimo paga menos do que pagaria no banco. Então, uma das grandes... e esse aqui é a taxa de crescimento, né, do Lending Club. Em 6 anos, olha a taxa de crescimento, o quanto ele cresceu nesse ano de 2015, que ainda não acabou, é só nos 6 primeiros meses. Né? São pessoas que aprenderam que podem emprestar dinheiro para outras pessoas sem intermediação de bancos. Então, as pessoas pagam suas contas no cartão de crédito, fazem uma dívida muito menor e pagam essa dívida com mais facilidade. Um outro exemplo muito interessante é um exemplo brasileiro. Né? Não sei quantos conhecem a Truckpad. Ela é um Uber, vamos dizer assim, dos caminhoneiros. O que ela faz e isso é um grande problema no Brasil, que é muito grande, a gente tem um custo do Brasil muito alto, porque quando você contrata um frete e você coloca a sua carga lá dentro, né, ele vai, sei lá, de São Paulo para Bahia. E como é que esse caminhão volta de novo para São Paulo? Vazio. Vazio. Então, o custo é muito caro do frete. O que o pessoal pensou? E se nós tivéssemos, né, um aplicativo onde o caminhoneiro pudesse dizer: estou vazio, estarei vazio em tal lugar, voltando para tal cidade, e ao mesmo tempo pessoas que tivessem carga pudessem dizer: opa, tem uma carga de tal lugar para tal lugar, né? Mais ou menos que EasyTaxi faz, né? O próprio Uber faz. E é isso que eles fizeram. Isso diminui muito o custo do frete, ainda evita alguns intermediários complicados, né? Os agenciadores que ficam com parte do valor da carga, e isso faz com que o nosso frete fique mais barato. Num país como o Brasil, isso é extremamente importante. Economia compartilhada também. Uma outra forma que a economia compartilhada pode trazer benefícios é fazer com que
o crowd, né, os consumidores, possam se tornar a própria empresa. Né? Um dos exemplos, essa é uma empresa que tive até uma reunião com ela essa semana, Start Me Up. A ideia é investir em empresas através de crowdfunding, o equity funding. Né? Você pode ser sócio de empresas e tem lá um marketplace com business plan das empresas e você pode ser, você não tem dinheiro para comprar uma empresa inteira, mas você pode comprar uma parte dela. Né? Eu quero abrir uma loja, eu não tenho dinheiro, mas eu posso entrar, fazer uma campanha, como a gente faz no Catarse, para abrir a minha empresa, e aí eu tenho sócios que vão ser remunerados também. Uma outra forma também é ampliar a presença dessas empresas no mercado. Né? A Elo7, por exemplo, é um marketplace de produtos de artesanato. Um artesão, sozinho, não consegue colocar os seus produtos em todos os lugares. Né? Mas vários artesãs juntos, né? Eles conseguem ter uma visibilidade muito grande. E aí você consegue, então, fazer um co-market. É uma outra forma de se trabalhar na economia compartilhada. Para isso, né, a sharing economy ela precisa que o empresário olhe de uma maneira diferente para o seu modelo de negócio. Ele já não é mais responsável nem pelo produto, nem pelo serviço, mas o trabalho dele é enxergar que a empresa dele é um serviço e ele tem que cuidar de como é que ele vai criar essa receita para ele, normalmente através de assinatura, né? Ou aluguel. Ele tem o papel de motivar o marketplace, né? Criar escala para esses produtos e serviços, esse é o papel dele, né? E providenciar a plataforma onde as pessoas vão se encontrar para fazer as suas trocas, né? Ou o co-funding, ou co-market, ou o co-ideation, o que elas estiverem trocando entre si. E isso traz muitas e muitas oportunidades. Né? O Honeycomb é uma figura que mostra diversas empresas hoje que trabalham tanto na parte de na compartilhamento de dinheiro, de bens, alimentação, serviços, transportes, e isso tem crescido. Essa já é a versão 2.0, porque já cresceu, né? Ela tinha só 6 casinhas de abelha, agora ela tem muito mais, e esse ecossistema está crescendo cada vez mais, trazendo muitas oportunidades de negócio para as empresas e para quem quer empreender. E a minha pergunta é, como você fica nisso? Né? Por que eu trouxe a economia compartilhada? Né? A gente está vivendo num mundo muito diferente, que muda o tempo todo, e essas mudanças tragam cada vez mais complexidade. Né? E se a gente olhar para esse mundo de novas maneiras e entender essa complexidade, é aí que a gente vai encontrar as grandes oportunidades. Né? Esse mundo aí está cheio delas e está facilitando muito, porque a tecnologia facilita, as relações facilitam. Né? E a minha pergunta para vocês é, vocês estão prontos para correr atrás da oportunidade de vocês? Né? Espero que sim, e eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho vocês. Muito obrigada. Meu nome, meu e-mail, meu telefone está aí. Se alguém quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, fiquem à vontade, adoro conversar sobre inovação. Muito obrigada pela paciência, pela presença de vocês aqui, por me convidarem. Uma boa noite.